irmãos e irmãs, hoje 3 de fevereiro, sexta-feira, nós estamos celebrando a memória de São Brás. O Evangelho é de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, e agradando a Herodes e seus convidados, então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é a memória de São Brás, e na tradição da igreja, nós somos convidados a poder ir até as nossas paróquias para poder receber a bênção das gargantas, porque São Brás é considerado o padroeiro das gargantas. E por isso existe um rito próprio, onde hoje o sacerdote, o vosso pároco, ele justamente irá fazer a bênção das vossas gargantas, e dessa forma que São Brás interceda por cada um de nós. Vimos aqui, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, o martírio de João Batista. É interessante o enredo do Evangelho, porque Herodes admirava João Batista, ou admirava a pregação de João Batista, apesar de ficar meio embaraçado com a pregação de João, porque ele também se via na condição que João muitas vezes chamava a atenção. Mas mesmo assim, admirava João Batista. Herodíades, já a mulher de Herodes, não gostava de João Batista e teve oportunidade, infelizmente, de poder se vingar. E pediu a cabeça de João Batista quando, por um momento, em que, impulsionado talvez pela bebida, ali provavelmente, então, no momento realmente de impulso, Herodes não pôde recusar o pedido que a moça fez e mandou degolar João Batista. Meus irmãos e irmãs, o que nós podemos entender aqui muitas vezes? Uma coisa é aquela, primeira, é que nós, todos que queremos anunciar Jesus Cristo, muitas vezes trazemos as consequências do anúncio que fazemos de Jesus Cristo. Muitas vezes podemos incomodar, muitas vezes podemos agradar, mas nós sempre iremos viver desta forma. E depois, muitas vezes, por causa dos nossos impulsos, podemos fazer determinadas coisas que depois podemos nos arrepender. Como fez Herodes aqui, que apesar de admirar João Batista, mas ele acabou pelo seu impulso fazendo o que não gostaria de fazer. Meus irmãos e irmãs, que isso não aconteça conosco e que nós possamos em nossa vida sempre poder ter a graça de discernir e saber o que nós vivemos em nossa vida e, ao mesmo tempo, também ter consciência das dificuldades que nós sofremos por anunciar o Evangelho, mas não desistir
mesmo diante das dificuldades. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 3 de fevereiro, sexta-feira, dia que nós recordamos São Brás, e na figura de nossa padroeira Santa Rita, no Evangelho que nós escutamos hoje, o martírio de João Batista, que por causa do impulso de Herodes, ele manda matar João Batista. Assim, meus irmãos e irmãs, nós podemos comparar um pouco também naquilo que viveu nossa padroeira Santa Rita de Cássia, quando o seu marido, mesmo depois de convertido, foi morto, consequência dos seus atos e daquilo que ele fazia, sendo um homem violento naquela região. Santa Rita poderia ter vingado a morte de seu marido, como a família pedia, como seus filhos gostariam de fazer, mas ela não fez, não se deixou levar pelo impulso da tristeza, provavelmente, ou do seu sofrimento. E que assim ela nos ajude, então, em nossa vida, a podermos frear muitas vezes os nossos impulsos para poder viver uma virtude maior. E isso o Senhor irá nos conceder, nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.